Amém. Então a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão, Satanás e seus seguidores. O objetivo do livro é que as coisas não são como parecem ser. Constantemente, o que é que temos visto, meus irmãos? Perseguições, lutas. Vamos para Apocalipse e nós nos deparamos com a figura da besta que sai do mar e vence, e destrói todos, e matam a muitos crentes, e ficamos estarrecidos. Então pronto, acabou-se a história, os crentes perderão. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, verso 7, e acompanhe comigo. A besta que sobe do abismo parece ser vitoriosa. O que foi que eu falei? Parece ser vitoriosa. Como diz o ditado, nem tudo que parece é. Parece, mas não é. Apocalipse 11, 7 a 10, diz assim: quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. E está dizendo os crentes, viu, irmãos? Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Verso 9: pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão. Enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Na realidade, irmãos, o crente é quem triunfa. Verso 11, acompanhe comigo, do capítulo 11. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de onde? De Deus, entrou neles, e eles ficaram em pé. E os que os viram foram tomados de grande temor. Ou seja, aqueles que comemoravam por ter visto os crentes caídos no chão, mortos, destruídos, ficaram agora comovidos, tomados de grande temor. No verso 15, pule para o 15, por favor. O 7º anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus. Parece, mas não é. Num dado momento da história, parecerá que a besta venceu, acabou-se os crentes, mas não acabou-se. De repente vem o comando do céu, a voz do Senhor, o Espírito de vida de Deus e da vida àqueles mortos. Nós trazemos um pouco para o contexto que nós estamos vivendo e entendemos quando nós lemos essa palavra, porque a gente fica cheio de interrogação, mas nós começamos a compreender porque a igreja do Senhor ela está crescendo tanto na Síria, nos países perseguidos, onde pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus estão tendo sonhos com Jesus, se apresentando a eles, estão procurando a Jesus, procurando ouvir a palavra de Deus, se inteirar da palavra de Deus, estão se convertendo. A perseguição tem aumentado, muitas pessoas têm sido fuziladas, decapitadas, trituradas, pessoas enterradas vivas, pessoas queimadas vivas, e não estão negando a Cristo. Essas pessoas, eu pergunto, estão sendo derrotadas? Não, não e não, porque não estão matando o espírito delas, elas estão vencendo, porque o Senhor já as deu vitória completa. E aí eu pergunto, por que tantos se convertem? Alguém disse que os cristãos estão se convertendo como se fossem sementes que estão sendo plantadas
com sangue daqueles mártires que estão morrendo. E vamos encontrar em Apocalipse uma palavra de conforto especial para esse que é o privilégio de morrer por amor a Cristo. Porque é um choque para nós, é verdade. Quando você fala de morte, todo mundo fica apavorado. Mas para aqueles que morrem por amor a Cristo, que são perseguidos por amor a Cristo, esses são privilegiados, esses são vitoriosos, esses são mártires, esses têm o sinal, os perseguidos, de que servem ao Senhor. Você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido de alguma forma? Se você tiver, meu irmão e minha irmã, você tem um atestado de consolo, de que o Senhor está contigo. Amém? E a vitória vem do Senhor. Tenha calma. Acompanhe comigo no verso 18 do capítulo 1. Eu queria que outra pessoa abrisse, uma pessoa que pode ler com a voz alta, assim bem, Eric está aqui bem disposto. No capítulo 2, verso 8, já vai abrindo aí, Eric. Batista já abre no capítulo 6, verso 2. Amém? E eu queria pedir uma voz feminina, Giovânia, que está aqui mais perto, abre no capítulo 20, verso 4, e eu vou pedir também deixa eu ver, quem se habilita aí de vocês, a ler o verso 3 do capítulo 22, quem quer ler? Irmã Jeane estava olhando para mim, todo mundo baixou a cabeça, você ficou olhando. Então, verso 3. Então vamos começar pelo verso 18 do capítulo 1. Esse eu vou ler. Em todas as profecias desse livro maravilhoso, Cristo é retratado como vitorioso. Vamos acompanhar. Verso 18. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é teu Senhor falando, é teu Cristo, teu Jesus, que vive por toda a eternidade. O próximo da sequência, voz alta, por favor. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Glória a Deus. O primeiro alfa ou ômega, o primeiro último. Batista. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Glória a Deus. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Eu te pergunto, Jesus venceu ou não? Sim. Essa é a nossa garantia. Ele venceu, você vencerá. Ele venceu, nós venceremos. Glória a Deus. Giovânia, por favor. Então vi os tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus. Aqueles que foram degolados, que foram mortos, que olhamos a situação e nós nos entristecemos quando vemos aquelas imagens, que circulam às vezes na internet de cristãos sendo mortos. Mas eu procuro hoje em dia lembrar rapidamente dessa palavra, porque senão eu me destruo por dentro, assim, emocionalmente falando. Mas eu lembro dessa palavra, que há esperança. Eles não conseguiram matar aquela pessoa, porque aquela pessoa que já recebeu vida com Jesus aqui na terra, que foi regenerado, que nasceu de novo, que está em Cristo, que está no Espírito, essa vive por toda a eternidade, não morrerá mais. Amém? Glória a Deus.
Próximo da sequência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Recebeu o recado? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É a palavra do Senhor. É o Senhor que está falando com você. Amém? Amém. Próximo e último, né? Ou já foi o último? Foi o último, né? Amém. Então Jesus vence a morte. Ninguém tem dúvida sobre isso. Jesus venceu o Hades, o local dos mortos. Amém? Jesus não desceu ao inferno. Então Jesus venceu o dragão, Jesus venceu a besta, Jesus venceu o falso profeta e os homens que adoravam a besta. Como resultados, todos nós vencemos também. Jesus venceu a todos esses, nós também venceremos a todos esses em nome de Jesus. Glória a Deus. No capítulo 7, verso 14, diz assim: estavam em grande tribulação, mas saíram dela. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Verso 14, respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Depois vou adentrar acerca da análise detalhada desse verso, mas já, como eu toquei no assunto, eu já adianto. Esse verso fala claramente de um povo que foi salvo. De onde é que esse povo está vindo? Está vindo da grande tribulação. Então já responde alguns questionamentos se o crente vai passar pela grande tribulação. O texto diz que sim. Existe um povo que estará vivo quando Jesus voltar, e esse povo estará sofrendo aqui na terra, porque o aumento das perseguições, das tribulações tendem a aumentar. Então essas pessoas já estarão sofrendo, e Jesus vai voltar e vai pegar essas pessoas, né, ou as pessoas vão morrer nesse meio de tribulação, nesse momento de tribulação, mas não serão destruídas, não serão derrotadas. Elas se encontrarão com o Senhor diretamente, para a glória de Deus. Amém? O verso 11 nós já lemos. Vou ler novamente o capítulo 11. Foram mortos, mas ergueram-se sobre seus pés. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Verso 12. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Graças a Deus. Foram perseguidos pelo dragão, pela besta, pelo falso profeta, mas no final os vemos postados vitoriosos no monte Sião. Vemos o Cordeiro e com ele os 144 mil que tem o seu nome e o nome de seu pai escritos na fronte. Verso 1 do capítulo 14. Mas quem são esses 144 mil? São os 144 mil é o número dos que serão salvos. Meu Deus do céu. E agora? Então passou um bocado, viu? Tem alguns milhões aí de crentes, então tem muita gente que vai ficar no caminho. Não, meus irmãos. 144 mil é um número simbólico. Graças a Deus. Assim como 1000 anos é um número simbólico, graças a Deus. Assim como o 7 em Apocalipse é um número simbólico, graças a Deus. Vamos detalhar esses números simbólicos dentro dos seus contextos no momento certo, tá bom? Então já estou adiantando algumas coisas para que vocês não fiquem aí, né, chorando, achando que vai. Se a gente fosse depender de nós mesmos, né, da nossa capacidade para sermos salvos, certamente esse número aí ia sobrar e muito, né? Ia faltar crente para ser salvo, na verdade. Mas graças a Deus,
a nossa salvação, quem nos deu foi Jesus Cristo de Nazaré. Quando olhamos para nós, observamos que não merecemos, não temos condições de ser salvos. Mas quando olhamos para o Senhor, que nos amou de tal forma, que se entregou naquela cruz, morrendo por mim e por você, quando na época os cidadãos, as pessoas, que somos nós daquela época, eram inimigos de Deus, não foi por amigos não, foi por inimigos, que Ele nos amou primeiro e nos resgatou. Meus irmãos, vemos que ninguém nos separará do amor de Deus, ninguém, glória a Deus. Parece-nos que suas orações não foram ouvidas, muita perseguição, muita luta, ninguém escuta a oração do povo de Deus. Capítulo 6, verso 10, eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Veja que é uma situação de desespero, de dores, mas os juízos lançados são respostas de Deus. Capítulo 8, verso 3 a 5, acompanhe comigo, isso é importante, essa passagem. Capítulo 8, do verso 3 ao 5. Eles oravam, e a perseguição aumentando, Deus não está ouvindo, ninguém responde à oração, e continua o sofrimento. E então, capítulo 8, verso 3 ao 5 diz: outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. Com as orações de todos os santos. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Tuas orações chegam diante de Deus. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo. Isso é tudo linguagem simbólica, irmãos. Vamos explicar depois detalhadamente. Encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. As orações daqueles que sofriam chegou diante de Deus, e Deus respondeu, trazendo justiça sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. Amém? Parece que os crentes foram vencidos. Pergunto mais uma vez: na verdade, eles reinam. Sim, eles reinam sobre a terra. Capítulo 5, verso 10. Abram aí rapidamente, não podemos deixar de ler. Capítulo 5, verso 10. Diz assim: e os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Isso está falando comigo e com você, sacerdotes. Amém? Capítulo 20, verso 4. Já estou aqui. E no céu com Cristo por 1000 anos. Ou seja, iremos reinar na terra, iremos reinar no céu com Cristo. Diz assim o verso 4: então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus. E no novo céu e na nova terra, por quanto tempo? Por todo o sempre. Na terra, com Cristo, 1000 anos simbolicamente. Vamos tratar o que significa esses 1000 anos, né? E no novo céu e na nova terra, por toda a eternidade. Amém?
Então, o que então acontece com aqueles que perseguem o povo de Deus? Eles são vencidos, simplesmente, eles são vencidos. Não se preocupe em responder, não se preocupe em retribuir na mesma moeda. Coloca nas mãos do Senhor, entrega no altar do Senhor, deixa que o justo juiz julgue a causa com retidão. Não se martiriza, não se prejudica alimentando com sentimentos negativos que vai só te prejudicar, meu irmão. Mas aproveite a presença de Deus para se alegrar, sem peso nenhum nas costas, sem dor nenhum no coração, porque você depositou tudo no altar do Senhor. Está tudo diante de Deus, que vai julgar no tempo certo, de forma justa e perfeita. O juiz do mundo, ele é contaminado pela corrupção. Pasmem, mas acontece sim, infelizmente acontece. Mas o justo juiz, o nosso Deus, ele vê todas as coisas e julga de maneira correta, julga com retidão. Amém? Nele sim podemos esperar. Glória a Deus. Resumindo e concluindo essa primeira etapa, o tema desse livro é colocado mais gloriosa e completamente nestas palavras de Apocalipse 17, verso 14: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos, ou seja, eleitos e fiéis. Eu vou repetir esse versículo que eu acho que vocês não entenderam. Não estou aqui induzindo ninguém a dar glória não, viu, irmão? Mas é só porque é maravilhoso demais. Uma palavra dessa eu fico aqui extasiado de felicidade, consolo e alegria. Guerrearão, não é guerrearão no caso, eu pronunciei errado. Guerrearão contra o Cordeiro, contra Jesus. Mas o Cordeiro, Jesus, os vencerá. Ou seja, não vai ter inimigo que venha vencer o Senhor, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Quem é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis? Jesus. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. São sinônimos aqui. Quem são chamados, escolhidos e fiéis? Somos nós. Glória a Deus. Venceremos com ele para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Entramos agora no novo tópico dessa parte introdutória de Apocalipse. Eu não entrei ainda na análise do texto especificamente. A análise do texto será eu discorrendo verso a verso e comentando, interpretando os símbolos. É claro que eu não vou fazer isso com todos os versos, porque senão a gente vai passar o ano inteiro ministrando Apocalipse, mas daremos de forma que os irmãos possam compreender e que não fique enfadonho, tá certo? A data do livro. Alguns dizem que o livro foi escrito em 68 a 69 depois de Cristo. É importante você saber a data do livro, porque você precisa saber se aquele livro, aquele documento que você diz que é sério, que é verdadeiro, se ele trata sobre um acontecimento de uma época, ele precisa estar, ele precisa ser escrito naquela época que os fatos são narrados. A pessoa precisa, que escreveu, ter vivido naquele período que se tem como escrito, como data certa que aquele documento foi escrito. Então é importante saber qual foi a data do livro. Alguns acreditam que foi no final do império de Nero. Nero é aquele cidadão, só para lembrar alguns, que foi acusado de tocar fogo em Roma. Alguns dizem que foi por conta de caprichos, porque ele queria fazer uma reforma arquitetônica na cidade e não estava conseguindo, e então ele tocou fogo nas casas que eram feitas de madeira.
mas dizem os historiadores modernos que isso não procede, que Nero estava em outra cidade e não poderia ter sido ele. Porém, Nero achou por bem arrumar um culpado. Ele disse: olha, os culpados foram os cristãos. Colocou a culpa nos cristãos, perseguiu os cristãos, matou os cristãos, prendeu, fez de tudo e mais. Começou a executar um plano de compra barata das áreas que tinham sido queimadas. Então criou essa suspeita que ele tenha sido culpado. De fato, ele foi um homem impiedoso, perseguidor do povo de Deus, um homem terrível. Ele recebeu adoração como Deus, só para vocês terem noção quem era o cidadão. Só que, ainda achando pouco, Domiciano, o imperador que veio após Nero, um tempo depois, por volta de 81 a 96 depois de Cristo, Domiciano achou pouco que Nero fez e quis copiar tudo que Nero tinha feito. Então passou a perseguir, a matar, a pegar inclusive parentes de sua família, porque eram cristãos, e matar. Qual a motivação de uma pessoa dessa? O que é que uma pessoa dessa tem no coração para fazer um negócio desse? Eu fico imaginando, só uma pessoa que não tem um juízo bom, né? Eu não consigo entender. Porque, só para você ter noção, ele pegou 2 diaconisas, eita, as diaconisas tenham cuidado, viu? Pegou 2 diaconisas e levou para interrogar, para saber como era esse negócio de ser cristão. Achava que Jesus estava para nascer a qualquer momento, vindo da família de Davi, na Judéia. Jesus já tinha nascido há muito tempo, tinha morrido, tinha ressuscitado, e ele esperava Jesus novamente. Então ele utilizou de práticas terríveis, cruéis, perseguindo e matando pessoas, centenas e centenas de pessoas inocentes. Só que Apocalipse, meus irmãos, de acordo com o levantamento histórico, foi escrito ao final dessa perseguição de Domiciano. Então esse é o pano de fundo do livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito em um momento de muita crueldade, muita perseguição, muito sangue inocente sendo derramado. Precisamos compreender como é que estava a situação dos cristãos, dos primeiros leitores daquela época, porque o livro de Apocalipse teve um endereço inicial, teve um público inicial que recebeu aquele livro, que quando lia Apocalipse entendia o que estava dizendo. Precisamos compreender o contexto. Aquelas pessoas estavam sendo incentivadas a abandonar a crença, deixar de ser cristão, negar a Jesus e se ligar novamente a Roma, a adorar Domiciano, tendo inclusive propostas tentadoras. Alguns cristãos defendiam essa postura, advogavam essa postura de se juntar com Roma, e João escreve para essas pessoas, consolando essas pessoas, motivando essas pessoas a permanecer. Não desistam, não voltem atrás, permaneçam, continuem em frente. Jesus está voltando, Jesus está com você. Tudo que você está sofrendo será recompensado. Essa era a mensagem que João se preocupava em trazer para aquele povo, para que aquele povo não deixasse a fé cristã e adorassem ao imperador romano. Então, prosseguindo aqui, avançando, o apóstolo João foi exilado nessa época, foi levado para a ilha de Patmos, hoje atualmente pertencente à Grécia, por causa de suas atividades missionárias. João foi levado já com idade avançada. João, para recordarmos, ele pastoreou a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso teve como pastor Paulo, Barnabé e Tiago, e João foi um dos pastores de Éfeso. Tudo indica que João foi exilado já velhinho, com idade avançada, para a ilha de Patmos.
Porém, meus irmãos, avançando aqui, eu queria que você abrisse no capítulo de número 14, verso 20. Amém? Diz assim a palavra: o lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Essa é uma linguagem figurada para tratar sobre o derramamento de sangue. Foram muitos sangues derramados. O apóstolo Paulo foi decapitado nessa época. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Era uma perseguição terrível. Às vezes temos uma dor de cabeça e não queremos nem ser mais crentes. Às vezes, por causa que um irmão olha com um olhar atravessado para você, porque o irmão está passando a luta dele e a gente não compreende, já nos entristece, já nos afeta. E esses irmãos derramaram sangue e permaneceram, e perseveraram, e venceram. Venceram porque perseveraram. Perseveraram porque estavam firmados em Cristo Jesus. Nos dá uma mensagem assim maravilhosa, a mensagem de Policarpo, um homem comum, não era um dos heróis da fé, um dos patriarcas após o primeiro século depois de Cristo, mas era um homem comum. Olha só esse relato. Mais tarde também foi martirizado em Esmirna, depois de recusar-se a negar a Cristo, com estas memoráveis palavras. Olha só o que Policarpo disse: 86 anos eu o servi, e ele não me fez mal algum. Policarpo falando de Cristo. Como posso então blasfemar contra meu rei que me salvou? Essa era a mensagem que era propagada nessa época. Era o pensamento que permeava a mente daqueles cristãos que perseveravam na perseguição. Que possamos, irmãos, ser crentes perseverantes, ser crentes fiéis, ser crentes que amam a palavra de Deus, que amam ao nosso Senhor, ao Rei dos Reis. Que possamos receber consolo esta noite, renovo, alegria, uma injeção de fé, de esperança da parte de Deus, porque essas promessas aqui, essa palavra que foi dirigida para um público-alvo, que passava uma situação dessa, estava dentro desse contexto, ela não ficou tão somente para aquele público, mas ela foi escrita primeiramente pelo autor soberano, para nos alcançar hoje, para que esta palavra chegue até a mim e a você, para que possamos aplicar essa palavra que é vida em nossos corações, e possamos receber da parte de Deus o renovo necessário, a esperança necessária, o consolo necessário para caminharmos para a glória de Deus. Glória a Deus. Então se tem uma ideia sobre o livro de Apocalipse equivocada, como um livro que se preocupa em trazer detalhadas referências a grandes nomes e eventos, como por exemplo Napoleão Bonaparte. Apocalipse falou de Napoleão, Apocalipse falou do Papa, Apocalipse falou de Hitler, Apocalipse falou sobre o tsunami que ocorreu na Ásia, o terremoto que ocorreu no Japão. Apocalipse falou sobre os aviões que vieram contra as torres gêmeas e derrubaram, né? Então, na verdade, inicialmente a palavra contida no livro de Apocalipse, ela teve como destinatário o povo daquela época. Então imagine só, se Deus, usando o servo dele para comunicar algo urgente e emergencial
para aquelas pessoas, ia trazer uma informação, uma notícia de um acontecimento que só viria 2000 anos depois. Qual o sentido disso? Não faz sentido nenhum. Então a palavra de Deus, ela veio com o sentido adequado, que aquele povo compreendeu, que estava sendo perseguido, como uma palavra de consolo, de renovo, de alento, certo? Mas não somente isso, ela se aplica para nós hoje, só que nós iremos aprender a forma correta de aplicar a palavra de Deus para hoje. Amém? Então o livro de Apocalipse não se preocupa em dizer que o Papa é a besta fera, de forma alguma. Isso é uma ofensa a pessoa dizer um negócio desse. Jamais. Nós não devemos dizer algo assim, entendeu? Iremos discorrer dentro da análise de Apocalipse, e iremos identificar que alguns personagens, alguns acontecimentos fazem parte das contrações da grande tribulação, mas não é aquela pessoa especificamente, não é a pessoa X que é a besta especificamente, entendeu? Não é Hitler que foi a besta, mas ele pode ter colaborado, Mussolini pode ter colaborado, outro, Saddam Hussein pode ter colaborado, mas não é uma pessoa, uma data específica de um evento específico. Nós não podemos jamais interpretar Apocalipse dessa forma, porque se fizermos isso, então a palavra de Deus já se cumpriu. Sim, e na sequência, o que é que aconteceu depois de Hitler? E Jesus não voltou ainda? E os 1000 anos? Já estamos em 2016. Jesus vai voltar depois de 1000 anos? Cadê? Está 1016 anos atrasado? Não. Nós precisamos entender os símbolos numéricos, entender as figuras de linguagem e interpretar a palavra de Deus pela palavra de Deus. E vamos fazer isso. Apocalipse se valia de muita palavra vinda do Velho Testamento. Vamos recorrer a Daniel para interpretar algumas passagens em Apocalipse. Vamos recorrer a outras passagens de Apocalipse para interpretar elas mesmas. Uma passagem em Mateus, quando Jesus fala acerca da volta dele. Então é assim que iremos interpretar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então deveríamos igualmente dar a mesma importância ao fato de que esse livro foi escrito não só para os crentes que primeiro leram, mas para todos os crentes através desta dispensação. O que é a dispensação? É o tempo em que Jesus veio à terra e voltará. A dispensação, é importante você aprender essa palavra. A dispensação compreende um tempo em que Jesus veio à terra, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. É o início, e findará esse tempo com a volta dele. Então esse período se chama dispensação. O livro de Apocalipse trata sobre esse período, da vinda de Jesus inicial, da primeira vinda de Jesus, até a volta de Jesus. Nós iremos estudar o que já aconteceu e o que vai acontecer. Amém? Quero deixar vocês curiosos. Abra, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Vou trazer rapidamente alguns argumentos sobre esta posição de interpretação que eu estou falando, que o escrito foi para o primeiro século e para os tempos de hoje. Amém? Mais 3 minutinhos e estamos finalizando. Primeiro, a aflição que a igreja estava sujeita nos dias do apóstolo João é típica de perseguição que os verdadeiros crentes têm de suportar através de toda a presente dispensação, ou seja, o período que iniciou com a vida de Jesus, a primeira,
e até Ele voltar. Então estamos vivendo neste momento, ok? O que é que diz o verso 12 do capítulo 3 de 2 Timóteo? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ai, meu Deus do céu. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você é mal interpretado ou não? Você é mal compreendido quando... Isso não vou falar acerca de questões genéricas, acerca da sua caminhada cristã, especificamente quando você estuda a palavra de Deus, dizem que você não está fazendo nada. O que é que você está fazendo? Eu estou lendo a palavra de Deus. Então vem aqui fazer um negócio, ou seja, não está fazendo nada, né? Você é mal interpretado quando diz, eu vou orar para tomar uma decisão. Deixa de orar, rapaz, você já ora demais, vai agir. Você é perseguido quando você está num convívio entre amigos e as pessoas começam a falar assuntos que desagradam a Deus, e você está ali, alguém lhe recrimina, ou alguém lhe critica, aproveita aquela situação para lhe criticar, para trazer uma piada sobre você, para dizer que você quer ser melhor do que os outros, se acha melhor do que as pessoas. Temos diversos tipos de perseguição, irmão. Temos vários níveis de perseguições, digamos assim. E existe aquela mais forte, que é a perseguição da vida. O que nossos irmãos hoje, agora, estão vivendo do outro lado do mundo. Então, temos que ter essa compreensão. Aí eu pergunto, e fico constrangido: eu sou melhor, Senhor, do que esses irmãos que estão sendo perseguidos, estão morrendo, crianças sendo enterradas vivas, louvando a Deus? Eu sou melhor? De forma alguma. Você é melhor? De forma alguma. Então é motivo de gratidão, de adorar a Deus pela bênção que o Senhor já te deu, e você fazer valer a caminhada cristã. Você dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho tempo, eu tenho a oportunidade dada por Ti para fazer a Tua vontade, para semear a Tua palavra, para testemunhar de Ti, para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor salva. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor me dá. A igreja do Senhor em Atos estava fechada em si, em Jerusalém, e o Senhor mandou perseguição para que elas se espalhassem e levassem a palavra de Deus. Vamos buscar a vontade de Deus, irmãos, para que a gente não se encontre sendo pressionados pelas circunstâncias para fazer. É tão bom a gente fazer a nossa parte, né? Ter atitudes de iniciar, de perseverar, não só iniciar, mas perseverar por amor a Cristo, porque motivos nós temos suficientes. O que é que precisa mais para recomeçar? O que é que precisa mais para poder dizer: agora eu vou ser como eu era antes do primeiro amor? O que é que está faltando? Às vezes esperamos uma perseguição para agir, mas graças a Deus, na perseguição, o Senhor está conosco. O Senhor está no meio da sua igreja para consolar, para confortar. O Senhor está no calabouço, o Senhor está na cova dos leões, o Senhor está na fornalha ardente, o Senhor está no deserto, o Senhor também está na bonança. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor renove a sua esperança e traga consolo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.